Olá, estudante! Neste vídeo nós vamos orientar você a como transportar algum conteúdo, capítulo, até mesmo o trabalho completo que você escreveu no Word aqui para a plataforma Monographs. Nós vamos ensinar dois processos, como transportar um capítulo, por exemplo, que não foi corrigido, não foi avaliado pelo orientador, como transportar aqui para o Monographs. E também vamos ensinar como transportar um capítulo que já foi aprovado, o orientador já aprovou, já está pronto, e você quer transportar aqui para a plataforma para aproveitar o conteúdo e dar continuidade à escrita do seu trabalho. Se você deseja aprender como fazer esses dois processos aqui no Monographs, vem comigo, fica ligadinho neste vídeo que eu vou te ensinar agora. Bom, nós estamos aqui na página do Monographs, nós clicamos aqui na opção Trabalhos, né, inicialmente para fazer esses processos, e agora a gente vai clicar aqui, ó, em Adicionar Trabalho. Clicando aqui, você vai ser direcionado para a página de cadastro do trabalho mesmo. No título, você pode colocar o título do seu trabalho. Eu vou colocar aqui Trabalho Teste, só mesmo a título de exemplo, né, já que o nosso intuito é mostrar para você como fazer esses processos. Na categoria, você pode escolher a categoria do seu trabalho, se de repente for um artigo, ou uma dissertação, um projeto, ou a monografia. Eu vou selecionar a opção TCC ou monografia a título de exemplo. Aqui você tem a opção de cadastrar, né, de selecionar uma proposta de pesquisa. Caso você tenha feito o seu projeto aqui na plataforma, você também pode especificar uma proposta, se você quiser aproveitar algum título de capítulo ou os títulos dos capítulos que foram sugeridos pela proposta. Isso se o seu intuito for aproveitar alguns capítulos que estão no Word e dar continuidade à escrita de outros capítulos aqui na plataforma. Por hora, eu não vou especificar nenhuma proposta, porque o meu intuito é só mesmo mostrar para você como você faz para fazer esse transporte. Se você optar por uma proposta, não tem problema. A sua estrutura de trabalho segue a mesma, não altera essa nossa orientação de agora. A única diferença é que você vai ter mais capítulos, né? Mais sugestões para os capítulos do referencial teórico para você dar continuidade à sua escrita. Por enquanto, como eu mencionei, eu não vou especificar, porque o nosso intuito é mais exemplificar o processo, então eu não vou especificar nenhuma proposta. A orientador e curso é opcional, eu vou deixar em branco e agora eu vou clicar em salvar capítulo. Feito isso, nós já temos aqui no Monographs a nossa estrutura de capítulo. Então, como eu mencionei, se eu tivesse especificado a proposta, eu teria aqui vários outros capítulos, né, com assuntos já para escrever, né, assuntos do referencial teórico. Então, eu teria aí mais possibilidades, né? Mais capítulos, mais assuntos para escrever. Aqui a gente percebe que tem alguns capítulos, e aí eu vou agora para a parte prática desse transporte. De início, o que é que a gente vai apresentar para você? O primeiro processo que a gente vai orientar você é como fazer para transportar um capítulo aqui para a plataforma, fazendo uma revisão parágrafo por parágrafo. E de início, a título de exemplo, nós vamos fazer esse processo com a introdução. Então, nós temos aqui um trabalho no Word, né, uma introdução que foi escrita no Word, eu vou mostrar para vocês como você faria. Então, você iria fazer o seguinte, aqui na introdução do Monographs, cliquei no capítulo, né, como vocês observaram, eu cliquei aqui, e aí acabei selecionando esse capítulo de introdução. Agora eu vou aqui no assistente de blocos, para entrar nos blocos ou parágrafos do capítulo. E agora eu começo o processo de transporte do texto do Word para o Monographs na prática. Como que você vai fazer? Primeiro você vai selecionar o primeiro parágrafo e aí você vai colar esse texto. Copiar, perdão. Você vai selecionar o texto, né? Seleciona o texto, copia esse texto e cola aqui no primeiro parágrafo do Monographs. Lembrando, aqui nós temos os parágrafos no Word. E aqui no Monographs, você considera cada bloco desse como um parágrafo também do capítulo, ok? Então, uma vez que eu copiei, selecionei e copiei o texto, selecionei e copiei, eu venho aqui no primeiro bloquinho e colo, tá? Colo o textinho aqui no conteúdo, nessa opção de conteúdo. Colo esse texto. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um Enter e eu vou verificar como está esse texto.
se ele está correto, se ele não está. Como que eu vou fazer isso, professora? Quais são os parâmetros? Veja, aqui no Monographs, para cada bloco desse, você tem a explicação do que escrever. Então, olha, neste parágrafo deve conter o tema, se fazer uma contextualização de tudo que será abordado no trabalho. Então, você faz essa leitura. Além dessa orientação, temos aqui um exemplo que você tem uma noção mais prática do que deve ser escrito neste bloco. Além disso, nós temos aqui as regras, né? As regrinhas, elas mostram o que você deve escrever, o que você não deve escrever no bloco ou parágrafo. Além disso, a gente tem esse recurso de nota, que vai guiando você, né? Se a sua escrita estiver boa, a nota vai ficar 10, todas as regrinhas vão ficar verde, vão ficar na cor verde. Se tiver alguma pendência aqui, né, então a nota vai cair, a regrinha que está pendente vai ficar vermelha. Então você vai ter esse parâmetro com relação à sua escrita, se está bom, se não está. Lembrando que você não deve só se basear nas regras e na nota, né? É um conjunto. Então tem que olhar direitinho o que é para escrever no bloco, tem que olhar direitinho aqui o exemplo, as regrinhas, é um conjunto para você fazer o seu texto, tá certo? Você verificar o seu texto se ele está de acordo. Este texto está de acordo. E aí vale a pena você fazer uma leitura do seu texto para você entender realmente se está de acordo. Então, esse parágrafo, ele fala do tema, o tema é o ensino de língua portuguesa, ele vai trazendo aí essa ideia, né, de contextualização, apresentar o cenário. Então, é nesse sentido mesmo. Fez isso, o que é que você vai fazer? Você vai salvar e avançar, clicando nesse botãozinho verde para seguir para o próximo bloco ou parágrafo. Vem aqui no Word, copia o segundo parágrafo, seleciona, copia, vem aqui no Monographs, desce a telinha, né, desce o cursor, vem aqui na parte conteúdo e cola o seu texto. Dá um Enter e verifica novamente aqui se você fez certinho como orienta o bloco. Você vai fazer a leitura, né? Nesse bloco você vai apresentar o quê? A delimitação da sua pesquisa. Então você faz a leitura direitinho, olha o exemplo, dá uma checada nas regras, na nota, aparentemente está tudo certinho, tá? Então, aqui também, não só olhando aqui as regrinhas e a nota, mas o foco do bloco que é a delimitação, né? Aqui a gente percebe que o texto, ele já vem trabalhando com a delimitação, que é gêneros textuais. Então, no primeiro parágrafo, ele falou, no modo geral, ali no ensino de língua portuguesa, né? Fez um panorama do tema. Aqui ele já trouxe a delimitação, né? O aluno já trouxe a delimitação, já falando qual é o foco, que é gêneros textuais, a importância, a necessidade de trabalhar esses gêneros que trazem essa aproximação com o contexto real de produção. Então, deu essa delimitada, muito bom. Checou se o seu texto está certinho, vai, salve e avança, vai para o próximo bloquinho. Agora, vem novamente, pega o parágrafo, seleciona e copia. Selecionei, vou copiar, volto no Monographs, desço a telinha, colo esse conteúdo aqui. Colei, vou dar um Enter, vamos ver agora o que é que aconteceu aqui. Vejam bem, é o mesmo processo, faz a leitura da explicação. Aqui ele mostra, o Monographs, ele mostra que o aluno vai apresentar uma contextualização, uma breve contextualização do problema e depois ele apresenta a pergunta-problema. No exemplo, a gente percebe essa orientação bem prática. Primeiro a contextualização, depois o quê? A pergunta-problema, que é a problemática do trabalho. Aqui as regras, elas estão mostrando um probleminha, né, aqui no texto, porque olha, tem uma regra pendente, que é esta regrinha, considerar um sinal como final de frase também. Então, aqui porque aqui no finalzinho, né, há 2 pontos. Aqui seria para finalizar com um ponto final, né? Todo parágrafo é finalizado desta forma. Mas o que é que acontece aqui no texto de um modo geral? Não foi apresentado o problema de pesquisa, né? Não foi. Por quê? Agora vamos fazer esse processo de correção. Então, é esse o olhar que você precisa ter no seu texto. Você vai ler a explicação. O que é para ter no bloco? É para ter uma contextualização do problema, ou seja, apresentar aí como é que esse problema surge, mais ou menos o contexto que envolve esse problema. E aí, depois é que você apresenta o problema. Então, aqui a gente percebe que o aluno fala um pouco, né, desse contexto, de por que surgem
a temática, mas o foco que o aluno deu aqui é uma contextualização para o objetivo geral. Veja bem, ele apresenta aqui, ó, uma contextualização falando dos gêneros. Olha, alguns gêneros ainda enfrentam dificuldades em ser reconhecidos ou valorizados. Ele faz essa contextualização, mas ele não apresenta um problema de pesquisa. O bloco, ele é claro, né? É para apresentar o problema. O próximo é que é para apresentar os objetivos. Então, o aluno se antecipou e já apresentou o problema, porque eles, buscamos assim apresentar alguns argumentos que atestam a importância do trabalho com esse gênero no currículo oficial de LP, língua portuguesa. Para isso, destacamos como objetivo geral. Então, né, aí ele fala o objetivo geral e ainda fala assim, a seguir apontando os objetivos específicos, que ficaram aqui, né, se a gente fosse copiar. Então, esse bloco precisa de correção, professora? Sim. O que é que a gente poderia fazer? A gente iria reorganizar. Então, para isso, a gente tiraria o objetivo geral aqui e colocaria o problema de pesquisa. Para isso, o estudo tem como problema de pesquisa, e aí, 2 pontos, colocaria o problema de pesquisa. Ah, professora, eu não tenho, no meu trabalho não tem, a gente não fez, eu não fiz. Eu fui escrevendo no Word, eu não tenho parâmetro, meu orientador não falou, não me orientou, eu não fiz. Então, aí é a necessidade de você definir esse problema, passando aqui pela proposta de pesquisa do Monographs. Essa ferramenta ela vai ajudar você a não só definir o problema, mas também os objetivos, a justificativa, enfim. Então, passa pela proposta no nosso treinamento. Olha, aqui nas aulas, esse linkzinho de aulas, ele aparece aqui numa posição diferente para mim, porque o meu acesso é de professora, mas para você, certamente ele aparece aqui acima do menu Trabalhos. Então, clicou aqui nas aulas, você vai acessar todo o treinamento que orienta você como usar o Monographs. E aqui na primeira aulinha do módulo 2, olha, tem uma aula que fala proposta de pesquisa. Essa aula vai orientar você como usar essa ferramenta, a proposta de pesquisa, e essa proposta de pesquisa ela vai te ajudar a definir não só o problema, mas os outros elementos. Se você ainda não definiu, ou se você definiu e está inseguro, então é esse o processo de construção de correção que você vai fazer aqui na plataforma, ok? Colocou aqui o problema, definiu, corrigiu, você vai fazer o quê? Você salva e avança. E aí a regrinha ela vai ficar 10. Olha, quando você colocar o problema aqui, vamos supor que o problema, a gente colocasse aqui o problema, né? E finalizasse com o ponto final. Olha, só de colocar o ponto, a regrinha já reconheceu e já foi para 10. Aí você pode dizer, professora, mas aqui na regrinha não tem falando de problema de pesquisa. Exatamente. É um parâmetro. Como eu já falei aqui no vídeo, você tem que considerar não só as regras e a nota, mas também a orientação, né, a explicação do que escrever no bloco. Isso é muito importante para você ter esse olhar, se você fez, se está de acordo, certo? E assim você vai seguir para os próximos parágrafos do seu trabalho, do seu capítulo. Corrigiu aqui, salve e avança, né? Vai para o próximo bloco. E aí você vai voltar aqui para o seu trabalho, então vai copiar o parágrafo, o próximo, né? No caso esse dos objetivos, e colar aqui, né, no Monographs. Assim você vai fazer sucessivamente até finalizar essa verificação, essa correção do seu capítulo. Agora nós vamos mostrar para você como fazer para transportar um capítulo, né, que o seu orientador já aprovou, já corrigiu, já está pronto, não precisa fazer nenhum tipo de ajuste. Aqui no Monographs, né, nós vamos clicar aqui em concluir para sairmos do capítulo de introdução e voltarmos para os outros capítulos, né, para a estrutura do trabalho. E nós vamos trabalhar com este capítulo de referencial, porque o capítulo que a gente vai transportar é um capítulo do referencial. Então, inicialmente, nós vamos ajustar o título. Olha, aqui está referencial, capítulo 1 sobre o tema, mas o título do capítulo é este, a importância do gênero textual no funcionamento e organização da sociedade. O que é que a gente vai fazer? A gente vai copiar esse título, seleciona e copia, aí vem aqui no Monographs, olha, e clica aqui, ó, nesse símbolozinho de um lápis, no capítulo que a gente vai trabalhar, que é este aqui. Então, aqui no título, você seleciona esse título e clica em Delete no seu teclado. Apagou aqui, você cola o título que você copiou lá do Word, ó, cola aqui. Esse 1 você pode remover, porque o Monographs já vai colocar esse 1 automaticamente, então não precisa, se você deixar vai ficar duplicado.
Aqui no modelo, você pode escolher, ó, nessa setinha você vai perceber que tem vários capítulos para você escolher. Tem o capítulo histórico, que é para quando você vai falar sobre a história do tema. Tem o conceitual expositivo ou conceitual, quando você vai apresentar a importância de tal assunto, as características do assunto, o conceito do assunto. Então, são vários capítulos para você escolher. Eu vou manter o conceitual porque o foco do meu capítulo, né, o capítulo que a gente está usando a título de exemplo, é falar sobre a importância do gênero textual. Então, o capítulo conceitual, ele atende muito bem. Aqui você também pode escolher um nível, né? Se é um capítulo, um subcapítulo, seria secundário. Se for capítulo mesmo, o nível é primário. Se for um capítulo terciário, ou seja, um capítulo dentro de um subcapítulo, então você também pode fazer esse processo. Eu vou manter o primário mesmo, porque é um capítulo, não é um subcapítulo, tá bom? Cliquei, vou manter, agora eu venho aqui e clico em alterar para fazer esse ajuste no título. Então, olha aqui, olha a mágica, né? O Monographs já colocou aqui o título que estava aqui no Word, que a gente copiou e colou. Agora, a gente vai para o processo de copiar o texto aqui do Word e colar no Monographs. A gente vai clicar, nesse caso, nesse botãozinho editar. Então, clico aqui, venho aqui, clico em entendi, porque é uma mensagenzinha, né? Olha, reforço, use esse botão caso queira colocar um conteúdo que já tem, né? E não vai mudar mais pelo assistente de blocos ou construtor. Caso contrário, seu texto será substituído por eles. Então, é importante que você entenda que essa opçãozinha que eu cliquei agora, o editar, é para um conteúdo pronto e aprovado pelo orientador. O assistente ou o construtor, né? Você usa naquele caso que eu mostrei, para, de repente, corrigir um capítulo. Na verdade, para corrigir, você usa só o assistente, né? O construtor você usa para escrever, ou pode usar o assistente para escrever também, mas para revisar, como eu mostrei, o processo anterior é o assistente de blocos, ok? Esse editar que a gente usou agora é só para usar, colar um conteúdo aqui no Monographs já pronto e aprovado, que você não vai corrigir, ok? Clico em entendi, e aí eu vou acessar aqui essa opção do editar. Aqui em conteúdo, é onde eu vou colar meu conteúdo. Então, eu venho aqui no Word, seleciono todo o conteúdo, olha, que eu quero levar para o Monographs, todo o conteúdo do capítulo. Ó, selecionei, agora eu venho aqui e copio, né? Copio esse conteúdo, volto para o Monographs e colo aqui na parte de conteúdo Monographs. Colei. É importante quando você for colar, eu vou fazer esse processo novamente, porque vale a dica, né? Ó, quando você for colar um conteúdo, em colar como texto simples. Cola como texto simples, porque você acaba não trazendo nenhuma formatação de fora aqui para o Monographs. E aí vai ficar melhor, porque às vezes você cola nessa opção e traz uma formatação, mexe o seu texto, altera muita coisa. Então, cola como texto simples que não tem erro, ok? Então, vou clicar em texto simples, colar como texto simples, e aqui está o conteúdo. Todo o conteúdo que estava aqui. Ah, professora, mas as citações que eu fiz com recuo, elas não estão aqui na plataforma. Ficou tudo reto, né? Não teve recuo nenhum. É muito simples, veja como você vai fazer. O gênero se origina não apenas a essa citação. Então, você vai procurar esse trechinho aqui, que é este aqui, né? Seleciona o texto da citação com recuo, vem em estilos de texto, clica aqui em citação direta, recuo 4 centímetros, já fez o recuo. Vai olhando as outras, né? Ó, uma vez que alguém se familiariza, desce um pouquinho aqui, ó, selecionei, vem em estilos de texto, citação direta, recuo 4 centímetros, pronto, já fez o recuo. E tem mais um aqui no finalzinho, os gêneros são formas de vida, este trecho. Selecionei, estilos de texto, citação direta, recuo, feito. Agora é só salvar o capítulo e tá feito o processo. Então é bem simples, né? Não tem nenhum segredo. Aqui está o texto transportado do Word para o Monographs. Agora o que é que a gente vai fazer só para você perceber, né? Ver que fica certinho o seu trabalho no Word, o seu texto, a gente vai exportar para o Word. Eu vou clicar aqui, olha, em exportar para o Word, lembrando todos os trabalhos exportados do Monographs seguem para o Word formatados nas normas ABNT. Pronto, meu trabalho baixou, vou clicar aqui para abrir, para mostrar para você esse processo que foi feito de transporte, como o seu trabalho está aqui no Word. Eu vou habilitar a edição, vou clicar em sim para atualizar os campos, né? Essa é uma pergunta que o Word sempre faz. Aqui você vai atualizar, né, o nome da sua instituição, faculdade, seu nome, título do trabalho.
Enfim, pode ser que a faculdade peça um detalhe ou outro aqui de ajuste, muito simples, né? Mas essas páginas iniciais são sempre padrão, sempre as faculdades pedem a mesma base, né? E aqui você pode perceber que tem agradecimento, você pode editar, colocar com suas palavras, né? Aqui agradecimento, aqui dedicatória, agradecimento, tem epígrafe também. Então você pode colocar a sua epígrafe. Então aqui só para mostrar para você, né, que segue o trabalho todo formatadinho nas normas ABNT. Aqui tem um sumário, né? Você pode atualizar esse sumário. Clicou aqui, ó, no meio do sumário, vem em atualizar campo, clique em atualizar o índice inteiro, clique em OK. Pronto, seu sumário está todo formatadinho nas normas ABNT. É bom fazer essa atualização porque você vai inserir a numeração de página no seu trabalho. Então, às vezes, aqui no Word, o aluno tira uma página, coloca uma página, então é bom atualizar o sumário para ficar de acordo com a numeração. Aqui é a introdução que a gente começou a inserir, corrigindo no Monographs, né? E aqui mais abaixo o capítulo, olha, todo certinho, né? Todo formatadinho nas normas ABNT. Então, bem legal para você perceber esse processo, né? Esse processo de transportar um conteúdo para a plataforma. Espero que esse vídeo, né, esse conteúdo seja relevante para você, que ajude você. Bons estudos. Inscreva-se no guia, vem aprender, compartilhe o saber, faça acontecer. Qualquer monografia você pode fazer. Nesse canal o sucesso vai aparecer.